Vocês estão felizes com Jesus? Nesse mês de junho, nós vamos começar uma nova série de mensagens falando sobre sermos pessoas amáveis. Em Gálatas 5:22, a amabilidade, ela aparece como mais um fruto que o Espírito Santo ele deseja e precisa gerar em nós. E só nos tornamos, eu gostaria que projetasse essa frase, porque eu quero que você já grave ela. Nós só nos tornamos amáveis quando nos relacionamos com aquele que é o amor. Quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme de pessoas amargas, egoístas, vingativas, ciumentas, birrentas, para pessoas gentis, amorosas, e só o poder do Espírito Santo é capaz de fazer isso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, acho que está projetado para nós, vai dizer assim, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. E pensando em nós, como uma árvore frutífera, a amabilidade é um fruto que as pessoas à nossa volta precisam experimentar. É muito triste, eu tenho falado isso, meditado sobre isso, é muito triste quando ouvimos testemunhos sobre irmãos, sobre pessoas que conhecem a Deus, que frequentam a igreja, que ao invés de manifestar a amabilidade em seus negócios, em sua família, na igreja, no trato com as pessoas, as suas posturas, elas são motivos de vergonha para o corpo de Cristo. E isso me faz lembrar de uma história de um pastor que faleceu e estava acontecendo o velório dele. E aí os membros daquela igreja, comovidos pela situação, pela notícia, por aquele momento, um deles teve uma ideia ousada e orou para aquele pastor ressuscitar. E aquele pastor ressuscitou. E aquilo foi um espanto para todos, um momento de alegria para todos. E voltaram para suas casas e, passado um tempo, aquele pastor veio a falecer novamente. E acontecendo o velório, alguns irmãos, muito inspirados pela primeira experiência, um deles teve uma ideia: vamos orar novamente para que o pastor ressuscite. A esposa entrou na frente e falou: Deus, por 2 vezes está me dando um livramento. A primeira vocês atrapalharam, a segunda eu não vou deixar. Está proibido de alguém orar aqui. Porque aquele pastor, ele era muito bonzinho com os seus membros, era muito bonzinho com os de fora, mas dentro de casa ele era uma pessoa amarga. E às vezes, isso não acontece com a gente, vamos falar de outros. Às vezes nós somos bonzinhos, pessoal, com os de fora, nós tratamos as pessoas muito bem de fora, mas dentro de casa nós somos amargos. A esposa não consegue falar com o marido não consegue falar com a esposa. Mas isso não acontece em nossas casas, não é verdade? A gente está falando de outros. E eu queria falar de algumas características. Gente, vocês têm que me acompanhar aí na projeção. Eu queria destacar algumas características de uma pessoa amável. O que é uma pessoa amável? Algumas. É uma pessoa fácil de conviver, aceita conselhos, reconhece seus erros com facilidade, perdoa, é cheia de gratidão, não é egoísta, é moldável, é humilde, não arde em ciúmes, é confiável, odeia fofoca. Agora eu também quero trazer para nós algumas características de uma pessoa amarga, difícil de conviver, não aceita conselhos, acha que sempre está certo, não perdoa, é ingrata, não aceita ser corrigido, arde em ciúmes, não é confiável, porque uma pessoa amarga, ela contamina os outros com o veneno do seu coração.
E tendo essas características em mente, eu quero ler com vocês uma passagem na Bíblia que vai mostrar de maneira muito clara a diferença entre uma pessoa amável e uma pessoa amarga. Então, 1 Samuel, capítulo 25. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2. Eu quero que deixe projetado para nós as características da pessoa amarga. Depois a gente volta para a amável. Se você encontrou, diga: achei. Vai dizer assim: havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosquiando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Então, Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto ela ia, montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi,
desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, Davi, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, e eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas e os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será tirada para longe como uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Versículo 32. Quando Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Se você não fez uma leitura extensa da Bíblia essa semana, parabéns para você que se acabou de fazer uma. Bastante versículos, né? Mas essa passagem ela é muito interessante, porque o texto mostra que esse homem, Nabal, ele era rico e casado com uma mulher inteligente e bonita. Aparentemente, esse homem, ele tinha tudo para ser feliz e amável. Ele era suprido financeiramente e a Bíblia destaca que era uma mulher inteligente e bonita. Ele era bem casado, ele tinha servos, ele tinha bens, mas ele era uma pessoa amarga. O coração desse homem era tão cheio de amargura que ele ficou conhecido como alguém ingrato, insubmisso, miserável, porque ele não quis compartilhar algo com aqueles que fizeram bem. Davi e os seus soldados protegeram os seus bens enquanto eles estavam no deserto. Ele não quis compartilhar, então ele ficou conhecido como alguém miserável, egoísta, que pensava só em si, tolo, intragável, um péssimo patrão, perverso, ao ponto que ninguém conseguia conversar com ele, inclusive a sua mulher, que era bonita e inteligente.
Nem a mulher conseguia suportar mais aquele homem. E algo que a gente precisa trazer para os nossos dias, para o nosso entendimento, que a amargura, ela acaba com casamentos. A amargura, ela rompe, ela destrói relacionamentos entre pais e filhos, cega o entendimento. Olha os frutos de alguém, de algumas das características. É uma pessoa difícil de conviver. A amargura, ela empobrece. Ela adoece a pessoa espiritualmente. E em alguns casos, gera até doenças físicas. Sabe aquela pessoa que ela não perdoa ninguém? Ela vai se fechando no seu próprio mundo, nas suas próprias razões, ela não ouve mais ninguém, ela fica insensível para tudo. Isso é fruto de um coração amargo. Afasta pessoas que muitas vezes se aproximam querendo o bem. A amargura faz isso. E perceba que Nabal, ele atende todas essas características, todas. Algumas mais. Esse homem era intragável. E a amargura cultivada, o pior de tudo, gente, que essa posição de Nabal, esse jeito de viver de Nabal, essa amargura cultivada no coração dele, o levou para a morte. E sabe o que é pior? Assim como eu dei o exemplo, né, da esposa do pastor, quando esse homem morre, nem a sua própria esposa lamenta. Eu fico imaginando, em vez de estar chorando, ela estava dizendo, graças a Deus, me livrei desse homem. Agora, tem um outro personagem nessa Bíblia, nessa passagem. Vamos falar de Davi. Davi, quando ele fica sabendo da resposta de Nabal, o texto nos mostrou, ele fica muito furioso. Ele toma uma decisão, ele fala, pessoal, coloca a espada aí na cintura, vamos lá, vamos resolver isso daí agora na nossa ira. Ele foi decidido a se vingar com as suas próprias mãos. Por quê, gente? Ser amável não significa que não haverá momentos que vamos ficar indignados, que vamos ficar irados com desejo de vingança, que vamos ter decisões de imediatistas ali que são erradas. Não significa que nós somos amáveis. Nossa, olha, a pessoa me fechou no trânsito, Deus te abençoe, beijo. A pessoa não pagou o que te devia, você fala, nossa, coraçãozinho para você. Gente, tem hora que a gente fica irado mesmo. Por alguma coisa que a gente escuta dentro de casa, por alguma situação que a gente vive no trabalho, porque isso faz parte do ser humano. Tem hora que nós sentimos vontade de retribuir, de acordo com aquilo que fizeram para nós. Porque isso faz parte do ser humano. E por isso nós precisamos que o Espírito Santo gere em nós esse fruto da amabilidade. Para que a gente não seja dominado por sentimentos errados. Para que a gente não seja um Nabal da vida. Cego, insensato, insubmisso, ingrato. E quando a gente percebe Davi, mesmo ele tomado por essa decisão, por esse sentimento imediatista, quando ele soube da situação, eu ajudei tanto esse homem, ajudei tanto os seus bens, agora ele não quer retribuir algo tão pequeno que eu pedi, então eu vou lá. Quando ele toma essa decisão, mas aí chega Abigail e oferece para ele um conselho, que ele muda a sua decisão. E o que fez, por que ele teve essa diferença, por que ele não seguiu com o seu plano? Porque diferentemente de Nabal, Davi era alguém amável. Coloca para nós características de uma pessoa amável. A gente percebe isso na vida de Davi. A mulher chega diante dele, ele recebe essa mulher, e você sabe que naquela época a mulher não tinha muita voz, então ela chega, se coloca diante de Davi, Davi tomado de ira, decidido a se vingar, ele ouve um conselho, e por ouvir esse conselho ele muda a sua decisão, e detalhe, se ele segue com o seu plano, a gente não falaria de Davi como nós falamos hoje, porque ele teria se vingado, ele teria derramado sangue sem precisar, e as promessas de Deus não teriam se cumprido na vida dele, por um momento de ira. Mas ele, por ser uma pessoa amável, ele aceitou o conselho, ele mudou a sua decisão, porque ele tinha um coração humilde,
ele tinha um coração tratável, ele ouvia as pessoas que estavam à sua volta, e ao perceber que a sua decisão estava errada, ele muda. Porque é isso que faz uma pessoa amável, é isso que faz uma pessoa acessível, é isso que faz uma pessoa humilde, é isso que faz uma pessoa que permite o Espírito Santo a transformar. Você já ouviu de pessoas, ou talvez você tenha falado, a gente não está falando de nós, a gente está falando de outros. Eu sou assim, é o jeito que eu penso, é assim que eu aprendi e vou morrer assim. Irmão, mude, ou você terá muitos prejuízos em sua vida. Quantos estão me entendendo? E é tão necessário porque a Bíblia enfatiza que nós precisamos, a Bíblia na verdade nos ordena que nós devemos ser amáveis. E graças a Deus, você pode dizer graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo. Gente, permitir abrir o nosso coração para ser transformado pelo Espírito Santo é o único caminho que nos leva a ser pessoas amáveis. Porque todos nós, de alguma forma, carregamos amargura no coração. Todos nós, de alguma forma, carregamos maldade em nosso coração. Todos nós carregamos vingança em nosso coração. Mas é o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que trabalha em nosso coração, porque Ele deseja nos fazer pessoas amáveis. Por isso que a nossa missão não é exalar um perfume ruim, mas é exalar o perfume de Cristo, que é um perfume bom, é dar um bom testemunho sobre quem é Cristo, sobre a nossa vida com Deus. E tem uma frase que eu quero colocar para vocês, é a próxima. Ninguém consegue viver o melhor de Deus armazenando em seu coração amargura e sentimentos semelhantes. Se for para mim, fala que eu estou ocupado. Estou brincando, gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 31, está escrito assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, você tem o Espírito Santo, amém? A decisão de se livrar da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda a maldade, você pode colocar um monte de coisa. A decisão é nossa. E dizer, Espírito Santo, trabalhe no meu coração. E eu sei que nessa hora que eu estou falando, você deve estar lembrando de pessoas ou de situações. E é intencional. A palavra tem esse propósito. Porque Deus deseja que você viva o melhor que Ele tem preparado para você. Deus deseja que você viva sendo uma pessoa amável. Mas para que isso aconteça, nós precisamos perdoar, nós precisamos abrir mão de sentimentos que de alguma forma estão nos aprisionando, nos levando para um lugar de decisões erradas. Davi estava tomado por um sentimento que estava o levando para uma decisão errada. Mas aí no meio do caminho, apareceu Abigail com um conselho. No meio do caminho, você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Porque Deus, Ele deseja te transformar em uma pessoa amável. Amém, gente? A Bíblia, não precisa abrir, eu quero apenas citar. Eu estava meditando e veio essa passagem. Em Gênesis 26, versículo 26 e 33, vai mostrar um momento muito interessante na vida de Isaac. O rei Abimeleque havia o expulsado de sua terra. E depois de um tempo, esse rei o procurou, pedindo perdão por ter feito isso. E a Bíblia vai dizer que Isaac perdoa Abimeleque,
ele se livrou, né, daquele sentimento de amargura, de injustiça, daquele sentimento ruim que estava tomando o seu coração por dias. E aí o texto mostra que no dia seguinte, assim que eles tiveram esse encontro, Isaac com Abimeleque, Abimeleque com Isaac, assim que eles tiveram esse encontro, Abimeleque pediu perdão, Isaac o perdoou. A Bíblia vai falar que no dia seguinte, os servos de Isaac chegaram e disseram para ele: encontramos água. O que isso nos mostra? Que eles estavam cavando poços, eles estavam procurando, e eles eram especialistas no assunto, e eles não encontravam. Em outras palavras, gente, eles estavam trabalhando e não prosperavam. Será que isso não acontece em nossos dias com algumas pessoas? Trabalham, estudam e não prosperam. Porque não há como você viver o melhor de Deus se você estiver carregando em teu coração amargura e sentimentos semelhantes. Grave essa frase: existem bênçãos, favores do Senhor e dos homens, que só é possível viver sendo amável. Nabal estava todo mundo torcendo para que os dias dele acabassem rápido. Davi, a mulher chega e fala: Davi, não faça isso, porque eu sei que você carrega promessas, eu sei que você tem muito para viver ainda, e se você fizer uma coisa dessa, você vai carregar uma culpa para o resto dos seus dias, que você derramou sangue. Ou seja, todo mundo torcendo para que Abigail favoreceu Davi. Porque pessoas amáveis, pessoas que têm um coração acessível, tratável, elas não apenas experimentam um favor de Deus, mas também dos homens. Tem gente que as pessoas desistem delas. Sabe por quê? Não escuta ninguém. Já tentamos aconselhar, não ouve ninguém. Faz o que quer. A pessoa fala: não dá mais. E a pessoa só vai batendo cabeça. Agora tem gente que é diferente. Você fala: não, eu posso chegar, eu posso falar algo porque a pessoa vai ouvir. Quem nós somos nessa história? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Uma coisa que a gente tem que entender: ninguém suporta, ninguém promove, ninguém gosta de conviver com pessoas amargas. Nem mesmo a nossa família. Ninguém. Por isso que nós precisamos ser transformados. Amém, gente? Essas pessoas amargas, né? A gente não está falando de nós, a gente está falando de outros, né? Por isso que essas pessoas precisam ser transformadas. Tito, capítulo 3, versículo 2. Você encontrou? A gente vai ler mais um texto, porque é importante. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Esse é o teu currículo passado, tá? É o meu currículo passado. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros,
tendo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Esta palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Versículo 10. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Pessoa amarga é insuportável, é intragável, é ingrata e pior, a sua amargura contamina todos à sua volta. Causa divisão. E quando nós falamos do contexto igreja, ambiente onde todos estamos caminhando no mesmo propósito, sendo transformados pelo Espírito, se submetendo àquilo que Deus tem para nós, cuidado com as amarguras, porque isso causa divisão, isso contamina. Não dê ouvidos à amargura. E a palavra, ela vai nos enfatizar sobre esses pontos que nós devemos ser amável. Seja amável no trato com as pessoas. Encha a sua vida com a palavra de Deus. Se alimente, gente, das promessas e da presença do Espírito Santo. E não contamine o teu coração com a amargura. Será que nessa manhã você pode se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, se existe algum sentimento no meu coração que está impedindo que eu seja uma pessoa amável, o Senhor tem acesso. Se existe alguma amargura no meu coração, se existe alguma situação em mim que tem me levado a ter explosões de raiva, a ter desequilíbrio em minhas decisões, eu quero nessa manhã entregar o meu coração para que o Senhor comece uma obra em mim, comece a me transformar. Você tem coragem disso nessa manhã? Sim ou não, igreja? Filipenses 4:5 está escrito, e eu quero mais uma vez falar esse versículo. Coloque ele para nós. É uma ordem, não é uma sugestão. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Deus deseja nos fazer amáveis. Deus deseja nos fazer amáveis dentro de casa, no local de trabalho. Deus deseja te fazer amável como pai e mãe. Deus deseja te fazer amável no convívio como igreja. Amém? Isso é propósito, é intenção do coração de Deus. Vamos nos colocar de pé? Essa é uma mensagem para pouco glória a Deus, né? Mas a intenção é nos levar mesmo para esse entendimento. Nós precisamos ser pessoas amáveis. E só o Espírito Santo pode fazer isso em nosso coração. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Eu creio. E mesmo que sua fé seja pequena, Ele está do mesmo jeito. Porque Ele está. Existem bênçãos, existem águas que nós só vamos encontrar. Existem fontes que nós só vamos desfrutar quando o nosso coração estiver limpo de coisas que Deus não deseja que nós carreguemos. E às vezes
a gente fica alimentando coisas que Deus está pedindo para a gente abrir mão. Às vezes, a gente tem que arrancar coisas e a gente fica tentando manter elas. E nessa manhã é uma manhã de renúncia. É uma manhã de falar: Deus, eu quero me entregar por inteiro. Deus, eu quero que meu coração esteja diante de Ti. Sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Se existe algo em mim que está atrapalhando eu viver o melhor que o Senhor tem para mim, se existe algo em mim que está atrapalhando eu enxergar o que o Senhor está tentando me mostrar, limpa meu coração, me leve para esse quebrantamento, me leve para este lugar de arrependimento. Não é remorso, é arrependimento, é transformação. Talvez você esteja carregando pessoas, lembranças que Deus está dizendo para você: abra mão, solte, para que você avance, para que você flua, para que você experimente o que Ele tem preparado. Irmãos, um coração amável, um coração disposto a ser transformado pelo Espírito Santo, é um coração rendido e mesmo que doa, porque dói, isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe com os nossos achismos. Davi estava tomado de razão, Davi estava achando que estava fazendo certo, mas ele precisou abrir mão do seu orgulho como homem que foi ferido, da sua honra. Falou: Deus, ok, Abigail, eu aceito o seu conselho, você está certa. E isso fez Davi chegar onde ele chegou. Então nessa manhã eu quero que você esteja disposta a abrir mão do que for necessário para experimentar a presença de Deus, o fluir do Espírito Santo. Irmãos, a restauração para a tua família, a restauração para o teu casamento, a restauração para os nossos filhos, aqueles que precisam, a restauração. Abra mão, fala: Deus, eu estou me entregando, eu estou renunciando os meus sentimentos ruins, eu estou abrindo mão diante de Ti, de toda amargura, de toda a ira, de todo sentimento de vingança. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Tu és o juiz, Tu és aquele que cuida da minha vida, Tu és aquele, Senhor, que faz justiça. Abra mão, queridos, fecha teus olhos e faça isso com intenção, faça isso com vontade. Fala: Deus, eu quero tratar melhor a minha esposa, eu quero tratar melhor o meu esposo, eu quero tratar melhor os meus filhos. Me faça uma pessoa amável, me faça uma pessoa amável, Espírito Santo. Limpa os meus olhos, limpa o meu coração, limpa a minha vida. Espírito Santo, vem Jesus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Você que está em casa, permite o Espírito Santo trabalhar em teu coração. Perdoe o teu pai, perdoe a tua mãe, perdoe a tua mulher, perdoe os teus filhos, perdoe, coloque-os diante do Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós não somos habilitados a dar sentenças como juízes. Nós somos habilitados a viver aquilo que a palavra nos instrui a viver. E a palavra nessa manhã nos diz que nós devemos nos livrar de toda amargura, de todo sentimento ruim. A palavra nessa manhã nos diz que nós devemos ser pessoas amáveis, transformadas pelo Espírito. Espírito Santo, nós queremos crescer nesse fruto, nós queremos ser transformados em pessoas amáveis, pessoas segundo o teu coração. Ah, Jesus, flua nessa manhã, Senhor. Quebrante os corações nessa manhã. Ah, Senhor, quebrante os corações nessa manhã.
Espírito Santo fala ao meu coração que nessa manhã Ele está curando rejeições. Talvez você carregue esse sentimento por tanto tempo de rejeição, que é como se nada que você fizesse ou nada do que você projetasse fosse bom o suficiente. Você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser reprovado. E nessa manhã o Espírito Santo está alcançando o teu coração, Ele está te curando. Há uma obra do Senhor aqui nessa manhã. Talvez você tenha ouvido tantas palavras que feriram o teu coração, que de alguma forma definiram quem você é hoje. E são palavras que você não deveria considerá-las, mas elas vieram de pessoas importantes. Elas vieram de pessoas que são autoridades em sua vida. Mas nessa manhã o Espírito Santo te leva para essas lembranças, não com o propósito que você sofra, mas com o propósito de curar o teu coração, de dizer: quem afirma você sou eu. Você é o que eu digo que você é. Eu vejo correntes que estavam sobre os ombros, e essas correntes estão sendo quebradas. São pesos que estão sendo tirados. Irmãos, eu sou muito fiel com o horário. E eu sei que nós já estamos com o horário 5 minutos avançados. Mas eu também sou obediente ao Espírito Santo. E eu quero dar oportunidade para que você que deseja. Não é uma questão de exposição, mas e daí o que as pessoas vão pensar? O importante é aquilo que Ele está fazendo em nosso coração. Se você sente o desejo, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Eu sinto uma necessidade de impor as mãos e liberar essa cura sobre a tua vida. Rapidinho, pode vir, seja corajoso, seja corajosa. Há uma obra do Espírito Santo sendo feita aqui. Saia do seu lugar, rápido, vem aqui para frente. Se você se identifica com isso que nós estamos ministrando nessa manhã, isso, venha. Raul, por gentileza, chama a Gabi, por favor. Venha. Vai liberando um instrumental, vai liberando adoração ao Senhor. Há uma manhã de cura, é uma manhã de cura, é uma manhã de transformação. É uma manhã de um romper de Deus nesse lugar. É uma manhã de você se reencontrar com a presença. É uma manhã onde os céus estão sendo novamente abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esteja cheio de razões, alimentando uma justiça própria, por uma injustiça, por uma vingança. Mas novamente nós liberamos essa palavra. A vingança pertence ao Senhor. Abra mão da tua justiça própria. Abra mão da tua justiça própria. Abra mão, mas
Eu tenho razão, eu sei que você tem, Deus sabe que você tem razão. Davi tinha razão. Mas abra mão da sua justiça própria. A vingança pertence ao Senhor. O que Deus deseja fazer nessa manhã é liberar o teu coração, é liberar a tua vida, é torná-lo novamente amável, para que você acorde pelas manhãs com vontade de viver, para que você acorde pela manhã com vontade de trabalhar, para que você acorde pela manhã com vontade de encarar aquele dia com a força do Senhor. Permita o Espírito Santo, irmãos. E você, igreja, que está aí, ore por essas vidas aqui, estenda suas mãos, vai liberando palavras de cura, vai liberando palavras de bênção sobre os teus irmãos e as tuas irmãs em Cristo. Vai gerando esse ambiente diante do Senhor. Amor, pega um óleo lá, fazendo um favor. Criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. Seu fôlego parou, o céu de longe
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E pra sempre glorificado, pra sempre cantamos aleluia, cantamos. Adora, igreja. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a rejeição, ele venceu toda a tristeza, toda a angústia. Ele venceu, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, ele cravou ali toda a maldição que estava sobre nós. Ele nos dá uma nova história, uma história de redenção, uma história de vida. Oh, Chaclavastana, Baralabaxê. Espírito Santo, vem, escreve a nova história, escreve uma nova história, uma história
Não considerei as coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Eu sinto que o Senhor deu uma liberação sobrenatural aqui neste lugar. E algo novo irá acontecer, amém? Em nome de Jesus. Esse passado de rejeição, esse passado de angústia, de aprisionamento, esse passado de amargura, ele foi quebrado hoje em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E ele fará coisa nova em nome de Jesus. Deus é bom. Irmãos, eu gostaria que você fizesse 2 filas aqui e viesse pegar o pão e o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Esses elementos estão representando o corpo e o sangue de Cristo estão consagrados ao Senhor. Pode vir, vem que nós estamos com o horário avançado e nós queremos celebrar a nossa aliança com Ele. As crianças podem procurar as suas famílias. Amor. João, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria, será que você pode dizer isso? Para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, nós celebramos a aliança que temos com Ele e é uma aliança eterna, não haverá outra. E nós celebramos a aliança que temos uns com os outros. Eu quero que você traga à tua memória o sacrifício de Jesus, que é isso que Ele nos pede. Traga à memória aquilo que eu fiz por vocês e não se esqueçam
e eu voltarei para que vocês estejam onde eu estou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. Ele se manifestou entre nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele tirou a culpa, Ele pagou a dívida que era impagável. Então, se hoje nós podemos andar de cabeça erguida, é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. E nós temos a vida dele em nós. Ele nos afirma: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E nós vivemos pelo Senhor. E com esse entendimento, eu quero que você pegue o pão que representa o corpo do nosso Cristo e o coma, lembrando dessas verdades. De uva que representa o sangue do nosso Cristo, que foi derramado naquela cruz. Nós dizemos a Ti, Senhor Jesus, que o Teu sacrifício não foi em vão. Nós somos o resultado do Teu trabalho. E nós viveremos para Te honrar todos os dias, até que o Senhor venha. Nós já desfrutamos da eternidade com o Senhor. A nossa aliança é inquebrável e indestrutível. Obrigado por Tua vida em nós. Beba do sangue. Nós proclamamos nas regiões celestiais que nós não temos aliança com outro Deus, nós não temos aliança com demônios, nós não temos aliança com ninguém, a não ser com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Receba a vida de Deus em você. Vamos cantar? Vamos adorar? Então vai, vamos lá, gente. Vamos ajudar a Renatinha aí. Santifica-nos. Voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais, em Teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda glória, toda
oramos para que a bênção do Senhor permaneça sobre nós. Que o teu amor, que é imensurável, que a paz, que excede todo o entendimento, que a presença do teu Espírito, que a comunhão do teu Espírito permaneça sobre nós. Nos leve, Senhor, a níveis mais profundos de conhecimento e intimidade com o Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo no nome precioso de Jesus. Profetizo sobre nós uma semana abençoada, uma semana de conquista, uma semana onde nós vamos vencer os desafios com a força do Senhor. Você está abençoado no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu sei que está avançado um pouquinho no horário, mas não se esqueça do jantar, tá bom? Deus abençoe. Sexta-feira temos um encontro.